vamos começar o programa acompanhando como é que foi o jogo do Coritiba hoje. 0-0 contra o Independente São Joséense. Gil Rocha, Iraptan Costa, Coritiba jogou bem, hein? Foi melhor que o adversário. O técnico até falou do tanto de finalizações que teve, mas não foi produtivo assim, né? Teve algumas, né? Teve 2 bolas na trave. Teve uma chance incrível que o Pinho perde. Isso. Né? Mas foi um volume maior no segundo tempo. Curitiba até foi a equipe dominante na etapa inicial. Sempre. Teve o pênalti reclamado, que eu achei que foi um encontrão. Eu acho que foi pênalti em cima do Robson. Mas né? não é aquele que também dá para dizer... que tá fora do lance da bola, né? Mas teria que ter o VAR para ver. O zagueiro agarrou, o árbitro teria que ter visto. Mas o Curitiba, né, jogando desfalcado devido às suspensões, né, resultado daquela briga sem sentido no Atletiba, o Curitiba jogou bastante alterado, né? Jogou com o Robson titular no ataque. O Robson foi bem, só que perdeu muitas oportunidades. Perdeu um gol meio feito, né? Perdeu algumas oportunidades, uma acertando na trave, a bola dá nas costas do goleiro, né? Esse aí, ó. A bola dá nas costas do goleiro, o zagueiro vem e afasta o perigo. Né? O goleiro é o Gabriel Leite, né? É o Gabriel Leite. O Gabriel Leite é o grande destaque. Mas ele defendeu bem, a bola bateu na trave, bateu nas costas do goleiro. Normalmente esse tipo de bola entra e o zagueiro salvou. Né? E o Gabriel Leite é o grande destaque dessa equipe do São Joséense. Uma equipe que esse gol que eu falei do Pinho, né? Incrível como ele perde, ele tenta bater, chegar de bate-pronto. Bateu de canela, não sei. E a bola ele não pega legal. E o Curitiba desperdiça mais 2 pontos, né? É lógico, ele tem um jogo a menos, mas hoje o Curitiba ocupa a 3ª colocação deste campeonato paranaense, né? Foi superado pelo Operário. Para ser o segundo colocado, ele tem que ganhar, para voltar a ser o segundo colocado, tem que ganhar do Cascavel o jogo atrasado. Que vai ser no domingo de carnaval, né? Um jogo único. Isso, verdade, jogo único. dia 19, Jogo né? único dia 19. Dia 19. O Atlético está livrando uma boa vantagem sobre o Curitiba, né? Mas, como o Osmar falou, né? O Atlético tem invencibilidade e só um empate contra o próprio Coxa. O Curitiba empatou agora e tem ainda um jogo atrasado, né? Mas está pavimentando a classificação. É aquela história, né? O Atlético hoje tem 7 pontos a mais que o Curitiba. Né? Então, se o Curitiba ganha do Cascavel, é o C, né? Ele diminui para 4 pontos. E mesmo assim o Atlético tem essa vantagem. E vale lembrar, né, nas outras etapas do Campeonato Paranaense, você vai somando, né, o que você fez na primeira fase e os outros jogos que vão acontecendo para sempre definir quem é o mandante de cada confronto. Na verdade, Iraptan e Gil Rocha, nós tivemos aí um jogo assim movimentado, mas dá para destacar também o Lisieiro, né? Entrou bem o Lisieiro, hein? Entrou bem o Lisieiro. E acho que faltou um pouquinho mais, talvez, de ousadia do Curitiba, porque chegou um momento ali do segundo tempo onde o São Joséense só se defendeu. Colocou uma linha de 6 lá atrás, contando com o Gabriel Leite. E aí, a gente observando assim, o jogo em si, o Lisieiro entra na vaga do Jesus Trindade. Mas ele deu um novo ritmo. Ele deu um novo ritmo, mas o Bruno Gomes ficou meio sem função ali no meio campo. Como eles falam, né? Não a última bola, né? Não mudou muito o desempenho do Curitiba. Teve uma reclamação do Antônio Oliveira de um gol anulado, mas corretamente anulado. Eu achei também. Né? Corretamente anulado. Ele até lembrou do lance Estava em posição irregular. Ele falou que se tivesse VAR, né, ele ainda... Eu acredito que o VAR marcaria esse pênalti, por exemplo. Certo? Porque é fora da bola. Aí pode ser. Né? Mas o VAR chamaria. Agora o gol anulado não. O gol foi corretamente anulado, o Pinho estava realmente adiantado. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver a entrevista do técnico Antônio Oliveira e teremos esse gol também, né? Ele lembra na entrevista que o Curitiba, a gente falava agora há pouco dessa disputa pelo segundo lugar, né? Ele lembra que o Curitiba está classificado e já adianta que o grande desafio desses próximos dias é o jogo contra o Maitá. Dia 23. Dia 23, lá no Acre, em Rio Branco. Vai ser 7 horas da noite lá no Acre, lá em Rio Branco. O Gil Rocha vai ter que gastar dinheiro. Já tô mexendo nos pauzinhos. Não esqueça que somos rede. Igual a CNT aqui, cara. E é uma viagem longa, é um deslocamento
É verdade. É a sexta viagem mais longa dentre as disputas da primeira fase. É a quinta mais longa. É a sexta mais longa. Então o Podia Curitiba ter ele vai sido o ter... Marcílio Dias, hein? Ó, o Torci Robert muito pra tá ser o passando Marcílio aqui, Dias. Gil Rocha. Vai jogar domingo lá em Cascavel, que é dia 19. Sim. E Pega o depois- Londrina agora. Pega o Londrina. Depois joga dia 19 lá, Cascavel, que é um domingo de carnaval. Rio Branco e Ponta Grossa. Exatamente. Que sequência, hein? É. Vai Rio Branco, voltar. não, Rio Branco. O de Paranaguá. Não, Em Rio Branco. É, em Rio Branco. Em Rio Branco contra o Humaitá. Então, mas é um cenário complicado para o Curitiba nesse momento, justamente porque coincide nessa situação de vir de um resultado que se esperava uma vitória, vem um tropeço dentro de casa, né? E aí você encara o Londrina, na teoria, sim, num certo desespero, porque o Londrina tem 10 pontos ali, está na 7ª colocação. Isso. Ainda não garantiu nada. Mas o Londrina joga contra Curitiba e contra Atlético. É. Se ele perde as duas, a chance dele não se classificar para a próxima fase é enorme. É enorme. Então o Londrina vai ter que jogar com muito cuidado esse jogo contra o Curitiba e vai impor dificuldade ao time do Curitiba. E daí o Curitiba sai, pega um Cascavel que também vive esse momento de turbulência, aí a estreia em Copa do Brasil com uma viagem muito longa para finalizar a sua participação contra o Operário, que é um adversário direto ali pela 2ª colocação. A impressão que o Antônio Oliveira deu na coletiva, mas é só a impressão, evidentemente, é que o Curitiba não está vendo muita diferença entre ser o segundo e o terceiro. Eu acho que também não há muita diferença. Vale na questão de Lá confrontos na frente, futuros, né? Mas dificilmente consegue alcançar o maior rival, né? Sim. E tá... Mas vale a pena lembrar que a somatória de pontos continua, Então, né? por isso é importante ele ser o segundo, Sim. né? E nos últimos 4 jogos, o Curitiba só ganhou. Curitiba Não, ganhou 2. ganhou 2. Ganhou 2 e empatou 2. Ganhou 2, empatou 2. Tá invicto ainda. Mas deixa eu perguntar aqui, nós estamos vendo aqui os melhores momentos, só da Curitiba. Quando nós falamos ali do Curitiba, Curitiba empatou 3 e ganhou uma. isso, empatou nos últimos 3. Empatou com o Azures, ganhou do verdade. Cianorte, Ganhou do empatou com o Cianorte, Atlético verdade, tem e razão. empatou com o São Joséense. Isso. Mas e o Independente São Joséense? Não tem nenhum mérito ter Claro que segurado tem. o Curitiba? É uma já, equipe já que... vendeu caro a derrota Sim. para o Atlético no fim. E curiosamente, foi nesse jogo do Atlético que o São Joséense perde que ele começa a reagir no campeonato. Deu ele faz moral, um é bom... uma derrota que, por incrível que pareça, Deu deu moral. moral. Jogou com um time com bastante reservas e vendeu cara a derrota para o Atlético. E aí, a partir dali, né, consegue 2 vitórias, quase vence o 3º seguido, mas empata. E hoje conquista um ponto, né? Esse E ponto... está na zona de classificação, Então, porque esse passou ponto o hoje... Arucó pelo saldo de gols. Exato. O ponto de hoje conquistado contra o Curitiba é que manteve o São Joséense na zona de classificação. Se ele tivesse perdido, ele estaria fora, o Arucó teria passado para a 8ª colocação. Agora vamos ver aí o gol que o Curitiba está reclamando, o gol anulado. Veja aí. Olha aí, ó. E aí? Não, estava completamente Estava impedido. impedido, Está sim. impedido? Mandou Tava muito bem a impedido. bandeira, muito mandou bem a bandeira. Vamos- Na imagem do outro Nesse ângulo aí, ele já voltou, mas eu vi uma imagem da linha de impedimento, ele estava bem impedido. Vamos ver, ele então. está em cima da risca, da grande área, e o zagueiro está fora. Dá para ver bem pela risca, exatamente. Vamos ver o que falou o técnico Antônio Oliveira sobre esse lance. Veja aí. Uma equipa que propôs o jogo durante 90 minutos contra uma equipa que, perante as suas armas, portanto, defende-se da forma que pode, construiu a estratégia. Aliás, eu acho que, mas isso valoriza ainda mais a força que nós temos. Contra nós, os adversários têm tentado utilizar outras formas de nos surpreender com linhas de 5. Já é a segunda equipa que vem aqui jogar com linha de 5, mas que contra outros adversários estão mais expostos, mas isso é, como eu estou a dizer, a estratégia faz parte do jogo e cabe-nos a nós arranjarmos perante os problemas as soluções. Mas eu acho que tivemos mais que oportunidades para poder
marcar, foram 32 finalizações, portanto tentámos por dentro, tentámos por fora, remate de meia distância, de cruzamento, com associações, portanto os jogadores estão de parabéns porque cumpriram aquilo que lhes foi pedido, correram, competiram, faltou o árbitro validar o golo que nos permitiria, se jogássemos o Paulista, certamente estaríamos a falar aqui de alguém que ganhou 3 pontos e outra equipa que não ganhou nenhum. E aí? Não, se ele reclamasse do pênalti, concordo plenamente. Ao meu ver, foi pênalti em cima do Robson. O jogo ainda no primeiro tempo mudaria completamente a característica, né? O São Joséense não conseguiria fazer aquele ferrolho porque estaria inferiorizado no placar. Agora, o gol anulado do Pinho foi corretamente anulado, mandou muito bem o assistente. É isso aí.